controle no Brasil. Já começo falando que o próprio termo ainda está navegando aí num ambiente um pouco, instável, digamos assim, porque a gente tem aí algumas movimentações legislativas que trazem outras terminologias para os produtos de origem biológica, A gente tem os PLs aí em tramitação que colocam esses produtos dentro da definição de bioinsumos com recorte, para o uso fitossanitário, para o controle de pragas e doenças. Então, assim, a gente ainda ouve várias terminologias para esse tipo de produto, mas aqui eu vou falar constantemente de produto de origem biológica, que é o que eu estou mais acostumada e que é o que a gente usa por enquanto. Bom, como todo mundo sabe, esse tipo de produto ainda está enquadrado dentro da lei de agrotóxico, Então, a nova lei que foi editada ano passado, ela continua trazendo esse tipo de produto dentro da sua definição de agrotóxico. Então, até que se mude esse cenário, a gente está tratando esse produto como um produto agrotóxico. E rapidamente aqui passar uma coisa que com certeza é óbvia para todos, mas o procedimento de registro desse tipo de produto, ele passa pela avaliação tripartite, Então a gente tem aqui o IBAMA com a avaliação toxicológica desse produto, a Anvisa com a avaliação toxicológica no que diz respeito à saúde humana, e por fim o MAPA, que faz análise de eficácia agronômica e é o órgão que concede o registro propriamente dito. Bom, e de onde, só para localizá-los, onde a gente está dentro da Anvisa, a gente tem uma gerência geral de toxicologia, a GGTox. Dentro da GGTox, a gente está dividido em 3 gerências menores, e aqui eu venho da GEAST, que é a Gerência de Avaliação da Segurança Toxicológica. A gente faz a identificação e caracterização do perigo, não somente de produtos biológicos, mas de todos os agrotóxicos e as novos também. A GEMA, que é a Gerência de Monitoramento e Avaliação do Risco, que faz a avaliação da exposição e caracterização do risco, aqui para produtos químicos, porque os produtos biológicos não avançam para essa etapa de análise, na medida que a gente não tem análise de resíduos, etc. Então, a GEAST e a GEMA fazem a avaliação do risco, as duas com o seu papel específico dentro dessa avaliação, e a GPREC, que é a Gerência de Avaliação de Produtos Equivalentes. Bom, então a nossa competência enquanto GEAST para os produtos de origem biológica é regimental. Então a gente tem no nosso regimento interno aqui essa competência de realizar avaliação toxicológica para fins de registro e pós-registro, até um passado um pouco recente. O pós-registro não estava dentro do nosso arcabouço de competências, e aí, à medida que o tempo foi passando e o volume de petição foi aumentando consideravelmente, a gente entendeu que faz mais sentido a mesma equipe que faz a avaliação toxicológica desses produtos faça também a avaliação de pós-registro. Então, a gente trouxe essa competência para a GEAST e fazemos os dois agora. E esse tipo de análise, ele é priorizado, e a priorização da análise também é regulamentada pela nossa RDC. O artigo 15 da nossa RDC fala que a Anvisa deve priorizar a análise da avaliação toxicológica de produtos de baixa toxicidade. E aí aqui a gente está falando de produtos que são categorizados na categoria 5, não classificado, e a grandíssima maioria dos produtos biológicos são de baixa toxicidade. Então, hoje eles têm um tratamento diferente dentro da nossa gerência. Então, apesar da gerência tratar de produtos químicos e biológicos, a gente tem filas destacadas para esse tipo de produto, a gente tem equipe destacada para esse tipo de produto, de modo que a gente consiga atender essa demanda regulamentar. Bom, então, dito isso, os produtos de origem biológica hoje estão abarcados por esse arcabouço regulatório, que é o mesmo arcabouço de agrotóxico. Então, aqui a gente tem, ficou azulzinho aqui, a gente tem a 14.785, que é a nova lei, o decreto 4074, que ainda está em vigor, enquanto não sai um novo, a RDC 294 e a 296. Bom, e aí considerando assim, o esforço regulatório nosso sempre foi para a tratativa desse tipo de produto, foi considerar as especificidades desses produtos, as peculiaridades desse produto, que são tão distintas dos produtos químicos.
Então, o esforço regulatório sempre foi no sentido de considerar e não deixar que a regulamentação de agrotóxico impeça a gente de fazer a regulação adequada, né, para esses produtos. Então, hoje, a gente tem esse arcabouço regulamentar aqui específico para cada tipo de produto biológico, além das normativas do slide anterior. Então, a gente tem para bioquímicos a INC 32 de 2005. Aqui a gente está falando de produtos de origem natural e de ação não tóxica. E a gente está falando também de hormônios vegetais e enzimas, né? Esse é o tipo de produto, eu acredito que é o que mais traz complicações de enquadramento. A gente tem uma demanda altíssima de pedido de enquadramento de produto bioquímico, porque essa regulamentação é antiga. A ação não tóxica, ela gera muita discussão, porque a gente está considerando o que é ação direta ou indireta. A gente não tem isso harmonizado entre os 3 órgãos. Então, hoje, o que a gente tem feito para que a gente consiga atender essa demanda é tratar caso a caso. E eu acho que a gente tem conseguido caminhar dessa maneira, assim. Na medida que o requerente tem alguma dúvida sobre como enquadrar o seu produto, a gente trata dele pré-submissão de maneira direcionada, seja por documento mesmo, uma consulta física, ou seja por reuniões de parlatório, enfim. A gente sempre se colocou, eu acho que, como eu falei no começo da minha fala, a gente já desencastelou tem um tempo, então a gente é bastante acessível para qualquer tipo de conversa nesse sentido. Né? Então, aqui os bioquímicos, em segundo lugar aqui que eu coloquei os semioquímicos, que estão regidos pela INC 23 de 2016. Aqui a gente está falando de produtos que produzem indução de resposta comportamental. Os macrobiológicos, que estão regidos pela INC 2 de 2006, aqui a gente está falando de inseto, nematóide e ácaro. E, por fim, a nossa produção mais recente, que é a portaria conjunta de abril de 2023, que é a portaria 1 de 2023, que aqui a gente está falando de fungos, bactérias, vírus e protozoários, e aqui a gente está falando também da maior parte, mais de 70% dos pleitos para fim de registro que entram para a nossa análise são de produtos microbiológicos. Então, assim, ao olhar esse slide, eu pelo menos vejo que a nossa regulamentação é bastante engessada, né? A gente coloca tudo dentro de caixinhas e, por muitas vezes, isso dificulta o nosso trabalho. E é um esforço diário que é nosso, assim, como técnico, como gestor, como regulador de uma maneira geral, que esse cenário aqui muito encaixotado não nos impeça de considerar, de abarcar, de avaliar e de regular as inovações. Então, na mesma medida que eu falei aqui para produto bioquímico, todas as inovações que a gente tem lidado, né, muito recentemente e a quantidade de coisa nova que chega para a gente é grande, assim, uma velocidade impressionante. E o nosso esforço é não deixar que a falta de regulamento específico nos impeça de regular esse tipo de produto. A gente tem uma perspectiva de uma republicação dessa portaria aqui para considerar os produtos à base de RNAi. A gente teve um longo período de discussão tripartite sobre isso, mas eu acho que a alteração da lei de agrotóxico no início do ano deu uma atropelada assim, na gente, no sentido de tempo mesmo, para fazer isso, para conseguir terminar esse trabalho. Mas isso vai acontecer porque precisa acontecer, não? Acho que a RNAi das inovações é o que está mais perto de chegar para a gente. A gente já teve várias reuniões de enquadramento, várias discussões que citou sobre isso, então a nossa expectativa é que isso aconteça em breve. E a gente tem também uma portaria conjunta que está sendo trabalhada, já está quase na fase final, assim, a gente tem expectativas boas de tempo, que é a portaria de fitoquímicos, ela está para sair, já está bem redonda. A gente já avalia produtos de origem de fitoquímicos, de origem de extrato vegetal, na maioria das vezes. A gente consegue fazer isso colocando eles sob um outro código de assunto. Lá a gente fez uma adaptação administrativa para não deixar de receber esse pleito, mas em breve a gente vai ter uma orientação e uma regulamentação mais específica para eles.
E aqui eu queria trazer um recorte sobre a portaria de microbiológicos. Eu acho que ano passado, que foi quando ela foi editada, a gente teve encontros e falamos exaustivamente sobre as inovações que essa portaria trouxe, né, para o nosso arcabouço regulatório. Então, discutimos bastante, vários pontos. A Vanessa, minha colega que está ali, estava aqui no meu lugar ano passado e ela foi bastante presente nos fóruns para falar sobre isso, então não vou me repetir. Se alguém quiser me perguntar alguma coisa, no final a gente pode conversar. Mas o que eu queria trazer aqui como destaque, e que eu acho que foi a grande evolução dessa normativa, foi essa luz sobre o processo produtivo do produto e o controle de qualidade. Porque antes a gente tinha o processo produtivo como um requisito lá no requerimento, mas a gente não tinha um olhar sobre isso mais aprofundado, e à medida que o nosso trabalho, o nosso dia a dia técnico foi amadurecendo, a gente entendeu que não é suficiente que a gente olhe por um produto que está ali dentro do vidrinho e qual a toxicidade dele, né, sobre a saúde humana. É muito, muito importante para esse tipo de produto que a gente considere o processo produtivo, questões de garantia da qualidade, controle de qualidade, porque a gente sabe que é um processo sensível à contaminação, né? Então, é muito importante que a gente evolua e amadureça nessa perspectiva. Então, essa portaria trouxe pela primeira vez um pequeno requisito, né? Como a Gisele falou, a gestão da qualidade é alguma coisa muito grande. Para trocar? Tá. A gente sabe que a gestão da qualidade é uma coisa muito maior e abrangente dentro de uma companhia, mas o intuito era começar mesmo a evoluir nesse entendimento, e a gente trouxe aqui uma pequena tabelinha de controle de contaminantes, que a gente trabalhou bastante, inclusive com a área de alimentos lá da Anvisa, para a gente chegar nesses valores aqui, que não saíram, né, dos nossos sonhos, nem da nossa cabeça. A gente teve um estudo aqui para embasar essa decisão. E também uma coisa que é muito importante falar sempre, o que baliza a nossa decisão regulatória, o que acompanha a nossa rotina, é a produção da academia, né, o conhecimento científico que a gente estuda, que a gente se apropria, e é isso que define, né, as ferramentas que a gente vai utilizar para tomar decisões regulatórias. Então, eu trouxe aqui um pequeno recorte de 3 trabalhos sobre avaliando a qualidade de processamento de produtos de origem biológica. E o que eu queria destacar é que os pontos comuns desses trabalhos, temos outros também, tá? Mas uma coisa que fica muito marcante, que acompanha todas essas produções científicas nesse sentido, são que a maioria das amostras analisadas não contém o micro-organismo de interesse. Então isso é muito preocupante, né, do ponto de vista da saúde humana. A gente está falando aqui de amostra contaminada com coliformes totais termotolerantes. A gente está falando de amostra contaminada com salmonela, microbacterium, bactérias que são multiresistentes a antibióticos. Tá? A gente está falando de enterococos. Então, assim, essa percepção e entendimento sobre esse cenário que nos colocou nesse movimento de avançar na normativa e mudar o foco mesmo do nosso trabalho técnico, né? E é uma coisa que a gente está construindo, né? Não está pronta. A gente também, eu acho que assim, todos nós estamos caminhando para amadurecer nesse sentido. A gente como técnico tendo um olhar diferente sobre os requerimentos, e vocês como setor de avançar isso dentro das organizações, né? E aí o que a gente não tem ainda um trabalho específico sobre isso. Eu tenho participado de muitas mesas de discussão, especialmente sobre o Programa Nacional de Bioinsumos, e lá fala-se muito em tornar o cenário regulatório mais acessível para produtos de origem biológica. E eu tenho um entendimento um pouco diferente sobre isso, porque eu acho que o cenário regulatório já é bastante propício, assim, a gente tem uma rotina de análise muito mais rápida, nossas filas são céleres. Eu acho que talvez que falta tirar o olhar sobre a necessidade de sempre estar produzindo norma, e a gente começar a produzir outras ferramentas
que tornem esse arcabouço regulatório mais prático, mais acessível para quem está de fora lendo, que ilumine o caminho, né, para a montagem de um requerimento. Então, eu acho que a gente gostaria, como Anvisa, como técnico, de ter esse espaço de tempo mesmo na nossa rotina para produzir esse tipo de coisa. Eu acho que é mais interessante do que ficar debruçado, produzindo uma norma atrás da outra. Hoje, o que a gente tem para indicar e que é também fonte de consulta para o nosso trabalho são esses 2 manuais aqui da Embrapa, que são muito bons, falam de análise esse aqui de inoculantes, esse aqui de microbiológicos. E como a Gisele trouxe, o guia de elaboração do Manual da Qualidade da CropLife também ficou excelente, então a gente consulta também e aprende com ele. E todo esse movimento de qualidade também vem uma perspectiva da gente se adequar, né, da gente caminhar em convergência regulatória internacional. Saiu aqui recentemente esse manual da FAO, acho que tem alguns meses só, e foi muito legal, assim, ele está muito bom e foi muito legal perceber que tudo que está aqui a gente já visualizou, a gente já vislumbrou, então eu acho que é um indicativo de que a gente está no caminho certo, assim, regulatório. E tem esse aqui também, esse paper da OECD, que traz algumas coisas de limite de contaminantes de produtos micro. Bom, agora entrando exatamente na nossa rotina de trabalho, a nossa avaliação toxicológica, ela tem 2 pilares principais, assim. A gente trabalha com dossiê toxicológico, então é aquele conjunto de documentação que a gente recebe na nossa bancada e que vai, né, encaminhar para a nossa avaliação, que vai subsidiar a nossa decisão. Mas a gente também tem consultado bastante a literatura científica. A gente tem alguns, principalmente micro-organismos já com considerações mais sedimentadas na literatura. E a gente leva em consideração também, isso é uma perspectiva normativa também, né, que a gente faça análise dessa maneira. E a condução da análise dessa forma nos traz 2 produtos, então isso a gente entrega como produto para a sociedade, para todo mundo, 2 coisas. A gente entrega orientações de rotulagem e classificação do perigo do produto. Então essa análise, o objetivo final da análise é entregar esses 2 requisitos. Bom, e aqui eu trouxe, dentro de tudo que o requerimento e o dossiê traz para a gente de informação, de documentos, etc., eu destaquei aqui o que a gente tem um olhar mais demorado, digamos assim. E foi muito legal ver que todos esses pontos estão lá naquele manual da FAO que eu falei. Eles destrincham bastante esses pontos. A identificação taxonômica detalhada, então, para esse tipo de produto que a gente está falando aqui, isso é muito importante. Acho que faz parte do controle de qualidade, da garantia da qualidade, que é a garantia de procedência, né, desse produto. Que esses 2 aqui, né, estão andando aqui juntinhos. Os estudos de infectividade, toxicidade e patogenicidade, esses aqui não nos trazem classificação, mas são importantes para a nossa análise. Os estudos agudos e crônicos, esses aqui, numa perspectiva de agudos serem os estudos que nos trazem a classificação toxicológica final do produto. E os crônicos, em alguma medida, vêm para algum tipo de produtos determinados, assim, são uma exceção. Estudos de sensibilização e irritação dérmica ocular, esses aqui também não classificam o produto, mas trazem alertas de rotulagem. E, por fim, as boas práticas de fabricação e controle de contaminantes, que é a nossa inovação e que é o que nos tem demandado mais energia, né, nos últimos tempos. Bom, então aqui eu trouxe, de uma forma muito resumida, como que a gente trabalha. Como eu falei lá no primeiro slide, a JAS faz a identificação do perigo, né? Então, todos esses estudos servem para isso, para a gente identificar o perigo. Na irritação cutânea, é um desfecho que não traz classificação do produto final, mas traz alerta de rotulagem. Então, aqui a gente tem um recorte da RDC 294. Esse aqui é o mesmo quadro de classificação dos químicos,
a gente tem 3 categorias para enquadramento da irritação cutânea e a partir desse enquadramento a gente tem um alerta de rotulagem específico para ir em bula, né? Então, como eu falei, é um desfecho que não altera a classificação final do produto, mas altera as informações que vão para a rotulagem. Então, aqui a gente tem o pictograma, palavra de advertência, frase de perigo, né, respectiva para cada categoria, e tudo isso vem, né, foi trazido do GHS para a nossa RDC 394. Para a irritação ocular, aqui é a mesma coisa, a gente tem um quadro de classificação, categoria 1 e 2, para classificar o perigo do desfecho, e um alerta específico de rotulagem, que a depender da categoria que foi enquadrado. Nos casos em que não se enquadra em nenhuma categoria ou que dê não classificado, o produto não recebe nenhum alerta, né? Para sensibilização cutânea, a gente tem apenas uma categoria, ou essa ou não classificado. Caso se enquadre nessa categoria, tem um alerta de rotulagem específico. E por fim, essa é a classificação final do produto, que vai ali na primeira página da bula, né, na coluna central do rótulo. Aqui a gente tem um quadrinho de categorização de acordo com os desfechos agudos, né, que principalmente oral e cutânea, a gente quase não tem inalatório, alguns bioquímicos, mas são exceções. E aqui os 2 recortes vêm do GHS, e aqui também algumas considerações sobre consideração de literatura, que eu falei que também entram na classificação final. Então é isso, assim, a classificação final do produto, ela vai levar em consideração isso aqui, né? Então, desse tipo de produto, a gente está falando especialmente essas 2 categorias aqui. E, além disso, o que serve de ferramenta para a decisão regulatória final, também os critérios de consulta na literatura. Se a gente entende que algum alerta internacional nos enseja uma preocupação maior, a gente consegue alterar aqui também a classificação final do produto. E aí, aqui é o que a gente mais consulta para essa averiguação aí na literatura. A gente não tem uma matriz de elaboração que considere o peso da evidência. Gostaríamos de ter, é um trabalho que a gente quer fazer, mas a gente ainda não tem. Então, a gente escolhe principalmente a ECA, né, os dispositivos e os alertas que a gente encontra lá ao pesquisar os casos. Algumas coisas do PubMed, FAO, EPA, e aqui principalmente para as questões de taxonomia. Bom, por fim, eu queria trazer alguns dos nossos desafios, assim, regulatórios. E aí, como eu falei lá no começo, o enquadramento de inovações é um grande desafio, né? Especialmente nesse cenário de inovação. Então, a todo momento, a gente está precisando abrir a cabeça, abrir as caixinhas e abarcar tudo isso que está chegando para a gente, de modo que a gente não impeça, né, a evolução. A gente não vai conseguir acompanhar, né? Eu acho que a gente precisou aceitar que a gente não vai conseguir acompanhar na mesma velocidade, mas a gente pode sim se movimentar de modo que a gente não atrapalhe, né? O arcabouço legal eu trouxe aqui no sentido de desafio, nessa perspectiva de que alterações legislativas que estão completamente fora da nossa governabilidade nos atrapalham bastante. Porque as mesmas pessoas que estão na bancada avaliando o produto são as pessoas que estão participando dos comitês, são as pessoas que estão na Casa Civil tentando alterar um trecho da norma. Então, assim, é bastante exaustivo. Então, essas movimentações que vêm para a gente, a nossa revelia, onde a gente não participou de nada, nos atrapalham muito, muito mesmo, assim, na gestão do tempo mesmo. A nossa equipe é reduzida, né? Então, não tem como fugir disso aqui. A gente acredita muito na regulação forte de um país forte, e a regulação forte ela é feita por servidor de carreira que tem segurança para trabalhar e para usar a ciência para tomar decisão, e não nada que está acontecendo no país, na Casa Civil, em qualquer outro lugar. Então, a gente precisa desse fortalecimento para trabalhar e conseguir fazer as coisas do jeito que tem que ser feitas.
né? Então, a equipe reduzida é um ponto muito desafiador, assim, no nosso dia a dia de trabalho. E, em função disso, a especialização versus a produtividade, porque, como eu falei, todo mundo faz todas as coisas, e aí é muito desafiador para o gestor, principalmente, pesar o quanto de tempo que aquele técnico vai tirar dos olhos sobre a bancada para se especializar, para acompanhar as inovações, para saber o que está acontecendo fora do castelo e para trabalhar de fato e atender a fila, e atender prazo e cumprir as coisas que têm que ser cumpridas. Então, é isso, assim, esses são os nossos desafios, mas a gente se sente bastante motivado a atravessar esse momento, especialmente, que a gente está passando aí de muita incerteza legislativa e regulatória, e a gente está muito disposto. Eu acho que essa nova gestão vem para trazer um movimento mais dinâmico aí para a gente, para todo mundo. E é isso, gente, agradeço os ouvidos de todo mundo, estou aqui para perguntas.